Não se turbe o vosso coração. Diz o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Calma, não pula esse vídeo. Não estou fazendo um convite para você mudar de religião, mas pelo contrário, estou fazendo um convite para você participar conosco de uma festa unificada que acontecerá na minha congregação, dia 17, 18 e 19 de outubro, na Assembleia de Deus Nova Salem, ao lado da loja Nova Jesse, na Nova República. E você é o nosso convidado mais que especial. O Espírito Santo de Deus te convida, porque se esse vídeo chegou até você, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra ao teu coração, porque a Bíblia nos diz que da boca do Senhor é que vem a resposta.